Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma live da Eluma sobre os benefícios do cobre na refrigeração. Hoje vamos contar com a presença do Luiz Fernando Vieira, que trabalha comigo lá no desenvolvimento técnico da Eluma, e também com o Tauan Sena, que é uma referência, né, no segmento de refrigeração, e vai estar aqui hoje com a gente para bater um papo bem legal. Eu vou chamá-los aqui. Darlan Instalações entrou, Léo da Climacool, boa noite, pessoal. Paranapanema Oficial junto com a gente também, que é o Luiz Fernando que vai entrar. Deixa eu só chamá-los aqui pra gente hoje. Bate-papo preparado com bastante carinho pra gente poder trocar essas ideias, experiências, né, que nós temos sobre o cobre. Seja muito bem-vindo, Tauan. Tudo tranquilo? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Espero que o Opa, pessoal esteja ouvindo bem a gente. O Luiz Fernando Vieira, que trabalha comigo. Vocês estão me enxergando? Estão ouvindo bem? tudo tranquilo, 100%. Então, tá bom. Sejam todos bem-vindos. Né? O nosso bate-papo hoje vai ser sobre os benefícios do cobre na refrigeração. Né? A gente vai falar um pouco das vantagens competitivas, né, da utilização do cobre, as dúvidas que o pessoal tem levado para o Tauan no dia a dia, né? Oh, e são muitas, viu? Você viu aí que são muitas. E assim, de antemão, pessoal, o pessoal aí da Paranapanema, Eluma, já agradeço aí vocês terem aceitado, por terem acreditado no meu trabalho de levar o conhecimento aí ao parceiro refrigerista. Porque assim, uma coisa que eu acredito é que o conhecimento abre portas. E a falta do conhecimento, às vezes, fecha portas. Ah, Tauan, mas às vezes as informações técnicas estão no site, aquela coisa toda, mas nem tudo. E esses caras que estão aqui, esses feras, eles têm aí o pulo do gato e é diretamente da fábrica. Então, pelo amor de Deus, uma informação que vem da fábrica, a gente tem que realmente parar assim, anotar tudo, porque é importante. Então, assim, já agradeço aí vocês disponibilizarem seu tempo aí, inclusive até pós o horário, porque eu sei que vocês querem levar esse conhecimento diretamente aí para o refrigerista. E assim, Ottawa, mas, poxa, cobre, é tubulação de cobre, eu pego, instalo ali, opa, mas o manuseio. E para guardar o cobre, tem muita coisa aí, com certeza eu vou aprender isso aí também, porque todos os dias sempre tem um refrigerista ou outro que chega para mim e lança diversas perguntas. Porém, essas perguntas eu vi ali que são muito parecidas. Eu acabei compilando aqui, até falei aí com o Luiz e com o Francisco, e eles inclusive já estavam, vamos na live, que lá a gente vai esmiuçar tudo isso aí. Eu não sei se uma hora de lá vai dar certo, mas vai ter muito conteúdo aí para acho que uma semana aí de live. Mas de antemão, pessoal, já passa essa live aqui para seus colegas, amigos. Tem uma setinha aqui do lado, ó. Quando vai compartilhando, vai chamando, pessoal, ó, Luma tá aqui, ó. Vamos tirar dúvidas aí sobre o uso do cobre, sobre essa questão aí da parede mais fina, mais grossa, né, brasagem. Então, pessoal, já manda aí para os seus colegas, seus contatos, que isso aí é bastante importante. Não, bacana. E para a gente é muito importante esse contato com vocês, porque através das dúvidas, das dificuldades que vocês têm aí no dia a dia, seja o pessoal de revenda, o pessoal do campo de instalação, é que a gente vai olhar para dentro da fábrica e desenvolver produtos que vão atender suas necessidades, né? Um caso de sucesso que nós temos recentemente é o tubo de 7/8, né, flexível, que o pessoal agora utilizando equipamentos maiores, equipamentos VRVs, VRFs, que precisam, né, do tubo de 22 flexível para fazer interligação direta, a gente desenvolveu ele pela necessidade, para facilitar o dia a dia do instalador, que ao invés de ter que ficar brasando várias vezes para conseguir vencer grandes vãos, já poderia fazer isso de uma forma mais simples. E aonde a gente puder evoluir, né, tecnicamente, a gente vai trabalhar para poder trazer essas soluções para vocês. E são esses bate-papos que trazem essas ideias, esses insights, né? Não necessariamente tem que vir da fábrica para fora, né?
o que vem de fora para a fábrica é muito importante. É uma visão diferente, né, Francisco? Uma visão de quem está lá usando o produto, está no campo, sentindo a dificuldade. Então, quando a gente recebeu o seu convite, então, a gente na hora falou, poxa, que legal, vamos participar. A gente já definiu de ter a participação do Francisco, a minha, falou, vamos em peso lá para estar junto com essa galera que realmente é muito valioso esses encontros, porque a gente consegue essas informações, conseguimos nos aproximar mais de vocês, porque esse é um ponto muito legal, e até pela distância, né? Poxa, cada um está num local do Brasil, mas esses encontros todo mundo consegue estar junto, e a gente troca as experiências e consegue saber uma demanda que está acontecendo lá no Nordeste, que às vezes o procedimento de instalação lá é diferente, a demanda é outra, a gente consegue juntar tudo aqui nesse encontro e vai com certeza sair coisa muito boa daqui. E o interessante é o seguinte, que o Luiz colocou aí, que eu sou aqui da região Nordeste, sou aqui de Recife, trabalho na Frigelar, atendo aí todo o Brasil. E uma coisa que eu acho bacana é o seguinte, pessoal, é que tá aqui o perfil da Paranapanema e o perfil da Eluma. Algumas pessoas para perguntar, mas o que é que tem a ver Paranapanema, Eluma? Mas antes de contar um pouco da história aí que eu quero saber também, Luiz, você que está aqui com a fardaria da Eluma, mas está no perfil da Paranapanema, fala um pouquinho quem é Luiz, o que é que o Luiz faz aí. Perfeito. Bom, meu nome é Luiz Fernando, para quem não me conhece, trabalho no desenvolvimento técnico da Paraná. Essa área ela é responsável por dar todo o apoio ao cliente, né? Apresentação de projetos, assistência técnica, tirar toda a parte de dúvidas. A gente participa também das normatizações, então a gente vai nos fóruns participar da elaboração de normas para refrigeração e para outros segmentos. Então, essa é a nossa função, de estar sempre próximo de vocês. E trabalho na Paranapanema há 3 anos e meio, sou do segmento da construção civil, trabalho aí já desde 2009 no segmento da construção civil. Minha formação de origem é engenharia mecânica, né? Fiz engenharia mecânica, fiz engenharia de segurança do trabalho, MBA em gestão de projetos e agora estou fazendo um MBA em marketing. Então a gente gosta bastante de estudar e de estar aí próximo dos nossos clientes. Isso é bom. E agora aí chega a vez do Francisco, né? O que é que o Francisco faz? Tá aí no perfil da Eluma. Conta um pouquinho da história do Francisco. Então vamos lá. Eu sou o Francisco, eu sou tecnólogo em construção civil de formação, e hoje é o dia do tecnólogo. Parabéns aos Parabéns aí. tecnólogos. Todos os Eu sou tecnólogos. tecnólogo, formado em Você marketing. também Olha é? aí. É Poxa, isso. que bacana. Parabéns também. Também sou formado em engenharia civil, então tenho essas duas graduações e tenho MBA em gestão estratégica e econômica de negócio. Entrei na Eluma há 6 anos para trabalhar no segmento de construção civil e depois fui querendo aprender de outras áreas, acabei vindo para o segmento de refrigeração e ar-condicionado, climatização, e nesse último ano o Luiz e eu dividimos agora os dois segmentos, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, então a gente não está mais separado, um em cada segmento. Agora os dois atuam na construção civil, os dois atuam na refrigeração, e isso é bom porque traz essa discussão de ideias, traz esse bate-papo. Ele vê uma solução, ele tem uma ideia, ele é engenheiro mecânico, eu sou civil, são visões diferentes, mas que trazem que quando você junta tudo, trazem soluções que agregam. Né? Então, a gente quer ter a visão do instalador, quer ter a visão do vendedor, precisa da visão do arquiteto, de todo mundo para conseguir entregar um produto melhor, um serviço melhor, tudo mais. O Luiz caiu aqui. Luiz caiu, mas daqui a pouco ele volta. Eu vou tentar chamar ele aqui. Aproveita também e já fala pra gente essa questão aí da Paranapanema Eluma, um pouco da história. Não, então vamos lá, né? A Paranapanema, ela iniciou as atividades dela em 1961 com foco em construção civil pesada. E depois ela começou a diversificar suas operações, né, na área de mineração, fertilizantes, transformações de metais, foi adquirindo outras empresas, como a Cibrafértil, a Caraíba Metais, a Eluma, ao longo desse tempo,
Mas depois, em 2010, foi feito um processo de reestruturação, que foi finalizado, onde nesse processo de reestruturação societária, ela ficou como uma empresa, né, que ia ter marcas, e não mais uma holding de várias empresas. E com isso, né, então hoje, o que a Paranapanema é? Ela é uma empresa de capital aberto, listada no Novo Mercado, que é o mais alto grau de governança corporativa na Bolsa de Valores, então a gente tem que prestar contas para a CVM, né, dos valores imobiliários e tudo mais. A gente atua hoje no refino do cobre primário, que é a fabricação do cátodo, que é um cobre de elevada pureza, e também em semi-manufaturados, de cobre e suas ligas, que são produtos de bronze, latão, cobre, sejam tubos, laminados, barras, perfis, e que são utilizados essa matéria-prima para produzir vários produtos. E aí, também, a gente tem a marca Caraíba, né, que é uma marca de produtos de fios, vergalhões e também do cátodo. E com essas marcas, né, a gente tem uma linha de produtos muito completa dentro do cobre, né? Então a gente atua desde da construção civil, com tubos, conexões, na linha de refrigeração também com tubos, com laminados que muitas vezes são utilizados para fazer as aletas de trocador de calor também em cobre, para as empresas que utilizam, vergalhões e fios para os sistemas elétricos, sistemas de climpagem, né? Aí utilizam muitos componentes eletrônicos, né? Sejam latões ou até em cobre. A gente também tem uma linha de coprodutos que a própria Paranapanema comercializa na marca própria, né? Marca Paranapanema, que tem lamanódica, ácido sulfúrico, que são elementos que saem do processo de purificação do cobre, daquele cobre mineral que vem lá da jazida, da mineradora, até ficar o cobre puro. Então, hoje, basicamente, nós temos... Essa é a nossa empresa. É a Paranapanema, que ela tem suas marcas, e ela hoje é a única empresa que transforma o cobre mineral em metal no Brasil e tem toda uma linha de produtos para diversos segmentos. Opa! O Bruno Badari botou aqui, ó. Cobre do início ao fim. E depois do fim, com a reciclagem. Olha aí, ó. Exatamente. Não, e Francisco, me diz uma coisa, mas, olha, o Luiz está voltando aí. Em Sim. relação aí ao cobre, né? Então, muitos refrigerantes aqui têm um contato com o cobre diariamente, e eu quero que tenha mesmo, porque isso significa que está tendo instalação, está tendo, né, serviço. Mas quais são as vantagens aí da tubulação de cobre, ou do cobre em si, na refrigeração e climatização? Bom, o cobre ele tem inúmeros benefícios, né? E ele pode se destacar por ótimas propriedades mecânicas, né? Que vão trazer a maleabilidade. Ele tem um elevado ponto de fusão, né? O cobre se funde a 1083 graus, é uma temperatura elevadíssima. Ele tem propriedades antimicrobianas, né? 100% reciclável, como o Bruno Badari, que trabalha com a gente lá na comunicação. Você consegue, ao extrair o cobre que foi utilizado no sistema para fazer um retrofit, trocar de equipamento, você consegue tirar aquele cobre e reprocessar, né, reciclar e produzir novos produtos. E para refrigeração, não posso deixar de falar que ele é um excelente condutor térmico, além de ter uma ótima resistência à corrosão, que é o que vai trazer essa característica do material ser resistente, durável, e também trazer o benefício da troca térmica que a gente precisa para equipamentos mais eficientes. Ô Francisco, Hoje em dia, o cliente já chega na loja, né, assim, só quer ar-condicionado de cobre. E quando também o instalador vai comprar a tubulação, diz, não, só quero cobre, o alumínio não pode. E essa questão aí de cobre e alumínio, eu queria perguntar aí justamente a você, Francisco. Essa questão aí de cobre, alumínio, por que o mercado aí de refrigeração adotou o cobre nas instalações em vez do alumínio? Então, o cobre ele tem por benefício em relação ao alumínio alguns fatores. Tanto no tocante à eficiência da troca térmica, tá, que tem um coeficiente de condutibilidade térmica da ordem de 60% maior que a do alumínio.
Então, isso já é um benefício, um fator importante. E também quanto à ordem de facilidade de instalação. E essa facilidade de instalação ela é potencializada pela excelente maleabilidade e ductibilidade que o cobre tem. Você consegue transformar ele em fios, consegue trefilar, fazer dobras e tudo mais. E também o fato da temperatura de fusão do cobre ser maior que a do alumínio. O que acontece, né? As principais ligas que constituem as varetas de solda, né? A Foscopper, a Silfoscopper, para fazer a brasagem, elas têm ali temperaturas de brasagem da ordem de 600 a 700, 800 graus. O cobre, ele vai se fundir, vai se transformar, ele vai transformar na fase líquida, né? Só acima de 1083 graus. Já o alumínio, ele já entra em fusão com 660 graus, ou seja, a temperatura de fusão do alumínio está muito próxima da temperatura ali da vareta. Então, muitas vezes o instalador tem dificuldade na hora de brasar, porque antes da vareta se fundir, o alumínio já se fundiu. E diferentemente do cobre, o alumínio ele não deixa, você não consegue enxergar aquele material fumejante, né? Aquele material avermelhado, numa cor diferente. Ele simplesmente derrete. Então, muitos instaladores reportavam isso, falavam, pô, a gente tem dificuldade de soldar porque se a gente não tomar cuidado, o alumínio funde, né? Ele derrete e a vareta ainda não derreteu. Então, esse também é um ponto que na execução do serviço acabou sendo um diferencial e muita gente acabou voltando para o cobre. E também em relação à durabilidade ao longo do tempo, porque o cobre ele resiste mais a intempéries, a corrosão, e quando ele oxida, né, forma aquela camada óxida, que é a reação normal com o oxigênio, diferente do alumínio e do ferro, que ele oxida e forma um óxido poroso, né, friável, que você passa a mão ele sai com facilidade, o cobre, o óxido que forma é aderente, né, ele fica ali mais escurecido e fica ali. Você passa a mão, sua mão não suja, não sai resíduo, não sai poeira. E isso é um diferencial porque evita entupimento de bomba, entupimento de válvula, né, o equipamento consegue trabalhar melhor. Então, esses foram alguns dos fatores que fizeram com que o pessoal que tinha migrado acabassem voltando para o cobre. Francisco, Agora, o Luiz, só uma pergunta antes de tu comentar aí. Mas o Vico Francisco falou um pouco sobre durabilidade. Mas tu consegue explanar um pouco mais aí sobre essa durabilidade aí da tubulação de cobre? claro, claro. A durabilidade, na verdade, dos tubos de cobre, ela está ligada diretamente às boas práticas, né? As boas práticas de instalação, de manuseio do produto, né? Então, é extremamente importante no momento de especificar esse material ou de armazenar, seguir essas boas práticas, porque isso vai garantir a durabilidade do produto. Por exemplo, algumas práticas que são no armazenamento, né? Evitar o contato do cobre com outros metais, como alumínio, metais ferrosos. Então, é muito comum, às Ô vezes, no Luiz, canteiro de... deixa eu interromper. É só para mim que o Luiz está travando ou para mais alguém também? Para mim, ele está travando agora um pouco. Tu tá no Wi-Fi ou no 4G? Eu falo 4G porque eu dei 4G, né? Falar 3G já é uma afronta. Não, não, Daqui a pouco é 5. É 5G. no Wi-Fi. Tô no Wi-Fi. Tá travando ainda? Tá Está travando um travando pouquinho. ainda. É um pouquinho. Você tem que virar a antena aí. Não é não, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. A gente sabe que, olha, o Instagram, ele é o seguinte, ele dá umas coisas assim, mas também ele quer, né, um pouco de volta. Então, isso aqui é normal, então o conhecimento aí por meio das lives, o pessoal está acostumado já que às vezes pode acontecer isso, porque às vezes tá lá tudo cheinho a barra de conexão, 3G ou Wi-Fi ou tudo, mas às vezes dá isso aí. Mas a gente Exato. vai tocando aí, pô, acho que agora melhorou, você? Melhorou. Vamos seguir, Aproveita para então. falar, Luiz. A gente estava falando exatamente, por exemplo, da questão do armazenamento, né? Então, às vezes, evitar o contato do cobre com outros metais ferrosos, né? Então, ali, durante o armazenamento, não juntar com ferro, com prego, com arame, isso pode gerar problema no tubo, né? Isso pode gerar um tipo de corrosão que vai reduzir a vida útil do material.
Então, assim como as práticas de instalação também devem ser respeitadas, né? Fluidos refrigerantes devem ser especificados de acordo com a compatibilidade do tubo, dependendo do fluido que for empregado, isso também pode reduzir a vida útil. Então, evitar o uso de bombril, por exemplo, né? Às vezes as pessoas vão limpar o tubo para poder fazer uma abrasagem e acabam usando um bombril. O bombril é uma esponja de aço e o aço pode ficar alguma carepa ali em contato com o tubo e isso gerar um processo de corrosão galvânica. Então, a durabilidade, a gente tem Ô instalações de... Luiz, desculpa interromper. Isso que tá falando é muito importante. Vamos fazer o seguinte, teste. Tu sai da live, né? Desliga teu Wi-Fi, liga novamente e volta para a live para ver se melhor. Porque isso que está falando é importante, que é a questão do Exato. armazenamento e que é uma coisa que as pessoas têm que ficar ligadas. Porque às vezes o refrigerista ele compra uma quantidade que tá assim, né? Você vê que tá subindo o preço, tudo. Então às vezes a pessoa já quer comprar uma quantidade para já armazenar, mas como armazenar isso aí? Porque às vezes você pode chegar na casa do cliente com a tubulação toda preta. E o cliente, eu chequei isso aí. Botou tubulação velha no meu, então ele quer evitar. Porque às vezes o cliente está acostumado já aquela cor do cobre, bonitinha, tudo. Mas realmente, e assim, cobre tem a questão da corrosão. Então é bom a gente também ter essa questão aí do armazenamento. Vai esse Isso. teste, Luiz. Tenta sair da live. Vamos lá. Enquanto o Luiz vai reiniciando lá, Uhum. outro ponto importante que até hoje eu estava conversando com o instalador que entrou em contato comigo, para falar de outros assuntos, né? Falar de um projeto que ele estava com algumas dúvidas, e aí ele falou, poxa, Francisco, eu comprei esses dias um material, ele chegou ovalizado, né? Ovalizado que a gente chama é quando o tubo ele acaba Achatando. amassando, né? Ah. Acaba achatando, a gente chama de ovalizado porque fica na forma oval. E assim, aí eu falei assim, poxa, mas como isso aconteceu? Batata. O pessoal, às vezes, como você falou, né, compra em quantidade, começa a estocar, não percebe o limite máximo de empilhamento das caixas, e aí o que acontece? Faz tanto peso no material, que aí de repente você pega ali uma panqueca que ficou lá para baixo, ela ficou no Peraí, formato peraí, oval. peraí. Você acabou de falar um termo aí que algumas pessoas podem ser que não conheçam. Panqueca. Exato. Meu amigo, me diga uma coisa. Mas tem panqueca, agora panqueca é o quê? Ele tem quantos metros? Me diz aí um pouquinho. Então vamos lá, a diferença básica, né, de panqueca, bobina, carretel, para a gente, né, Luma, porque cada fabricante tem seus termos, né? Mas panqueca é um termo comum mundialmente, né? Pancakes lá fora. É o tubo que ele é embalado no formato de uma panqueca. Ele tem ali o 15 metros, é um rolo de 15 metros. Depende, né? 15 metros, 15,240, depende muito da bitola, né? Do diâmetro do material. Então, você pensou assim, vou comprar ali um rolo de tubo com 15 metros padrão, que já vem ali com a marca Eluma, gravação e tal. É uma panqueca. Quando você pensa em bobina, a bobina você não sabe exatamente qual que vai ser a medida que tem lá de comprimento, porque ela é vendida em peso, de 30 a 40 quilos. E o comprimento dessa bobina depende da bitola. Quanto maior for a bitola, menor é o comprimento total dessa bobina. É, pode ter Então 100 varia metros, 80 metros. Varia, entendi. 80, 100, 60, depende muito. Né? Depende do diâmetro do material, porque aí mais massa de material vai, vai reduzir aí o comprimento total. E carretel são como se fossem carretéis de linha, né? É o tubo que tem, é um rolo, que ele tem da ordem de acima de 40 quilos, né? Pode ter 60, 70, 80, 90, 100. Tem clientes que compram com 200, 300 quilos. E aí algumas revendas, elas compram esses carretéis e vendem a medida exata que o cliente quer. Né? Então, o que acontece? Às vezes o cliente vai instalar ali um evaporador e um condensador que está a uma distância de 22 metros. Poxa, vou comprar duas panquecas, né, de 15, fazer a brasagem, Soltar, corta. vou cortar, utilizar nitrogênio passante, fazer a expansão, fazer a brasagem, vai sobrar uma quantidade que aí depois eu não sei quando que eu vou poder usar. Então, o que o rapaz faz, o instalador?
ele já, sabendo que vai precisar de 22 metros, vai lá, solicita um tubo com 22 metros de comprimento, o vendedor tira desse carretel esses 22 metros, corta, e aí o instalador faz as 2 flanges e instala o tubo. Olha que maravilha, né? Quanto tempo ele economiza nesse trabalho. Aí vem o grande diferencial, que é importante também saber falar com o vendedor. Poxa, na hora que eu vou receber, eu preciso que esse corte que é feito lá na revenda também seja um corte adequado. Seja um corte com corta-fio em boas condições, para não ter rebarba, de forma que você possa escarificar. Porque muitas vezes o pessoal passa ali uma serra, enche de sujidade lá para dentro, e você não vê. Então, percebe como toda a cadeia tem que colaborar para que um serviço seja bem feito? Do nosso lado, fazendo produtos de norma, seguindo os padrões de qualidade, entregando um produto bem armazenado, bem protegido, a revenda armazenando bem, fazendo o corte adequado, entregando um produto bem estocado. Quem comprou vai utilizar na hora? Beleza. Não vai? Tem que estocar direitinho, não pode deixar em contato. O Luiz vai voltar para falar aí da questão de armazenamento e outras coisas, mas esse é um overview. Então, assim, muitas vezes você precisa, né, olhar de uma forma mais ampla. E quem não sabe o que é um tubo ovalizado, eu até trouxe aqui um para mostrar para vocês. Ó. Olha aí. Mas o Vocês Francisco percebem? tá onde? O amigo tá em casa, tá onde, o amigo? Eu estou em casa, mas a gente sempre pega algumas referências quando a gente vai fazer uma live, fazer um treinamento, tanto de boa prática quanto de práticas que não são tão adequadas, para mostrar, ó, se você pega um tubo que, né, não obedece lá o empilhamento máximo de caixas, você pode gerar esse tipo de problema. Aí você fala, Boa. o que isso traz? Na hora de você fazer a flange, você tem dificuldade, porque o tubo não está mais concêntrico. A sua ferramenta, às vezes, é novinha, mas aí você vai fazer a flange já Não sai vai. torta. Não dá o assentamento adequado lá na conexão, lá no evaporador, no condensador, e pode dar um vazamento. Aí, ó, AC Clima Ar-Condicionado. Antônio aí, ó, ele é daqui de Recife. Antônio Carlos, muito obrigado, é cliente aqui, meu cliente também e Muito amigo. bom. E ele, assim, se preocupa também em comprar já em quantidade, já para um momento que o cliente precisa de algo a mais, ele vai ter. Às vezes já se precaver a questão aí de aumento, tudo. E com certeza para ele é importante essa questão que o Luiz vai falar agora. Olha a imagem do Luiz aí, tá em 4K, hein? Tá em 4K agora, agora vai. Que é a questão aí do armazenamento, olha aí, ó. Exato. Como a gente estava falando, né? As boas práticas são fundamentais para garantir a durabilidade do produto, né? E uma dessas boas práticas, ela está relacionada com o próprio armazenamento do produto. Então, evitar o contato aí, principalmente num canteiro de obra, quando você está num almoxerifado guardando esse produto, né? Às vezes o cliente compra num volume grande para não perder dinheiro, porque como o preço do cobre varia muito por causa da LME, uma vantagem é você, de fato, armazenar esse produto. Só que, às vezes, por descuido, você acaba armazenando esse tubo junto com outro tubo de ferro, com arame, com fios. Isso pode gerar um problema de corrosão no material, né? E também você tem a questão da própria aplicação do produto. No momento lá de fazer a solda, lá o Francisco comentou, cortar o tubo de forma perpendicular, com a ferramenta adequada. Mas, às vezes, você pega lá um bombril, por exemplo, para limpar a superfície do tubo. O bombril é uma palha de aço. Ali pode cair alguma carepa e isso gerar um processo de corrosão. Então, evitar o uso de bombril. No processo de soldagem, controlar a temperatura ali da solda, evitar você jogar muito calor, né? Foi o que o Francisco falou, o material funde a 1083 graus, mas se você ficar lá com o maçarico esquentando de forma demasiada o produto, você vai chegar próximo da resistência desse material e pode gerar um problema, né, no produto. Então, seguindo as boas práticas de instalação, a gente tem aqui casos de aplicações não só com água, como com fluidos refrigerantes, performando instalações com mais de 50 anos. Então, o cobre é para ter uma durabilidade
né, acima de 50 anos, mas tudo isso vai depender dessas boas práticas, né? Como você manuseia, como você instala, se o fluido é compatível com o próprio material, se esse material, um fato, por exemplo, que é muito comum que a gente encontra é na fixação dos tubos. Então, o pessoal usa abraçadeiras metálicas sem nenhum tipo de proteção, abraçando o tubo de cobre, né? Então, às vezes ele armazenou direitinho, instalou perfeitamente, mas a hora que ele colocou uma abraçadeira para segurar o tubo, essa abraçadeira não tem uma proteção. E aí você começa a ter degradações do material e, infelizmente, a durabilidade do produto vai cair. Então, essas boas práticas, se forem atendidas, esse produto aí vai durar muitos e muitos anos aí na instalação. E também já vi situações da pessoa deixar as panquecas, né? Ou a bobina, às vezes em contato direto com o chão, né? Que às Sim, vezes um Isso é estoque, péssimo. o chão é apenas de cimento queimado, né? Cimento ali batido e pode gerar até umidade, né? Então você acaba até perdendo aquelas panquecas que estão ali. O Lucas Predileto, tomara que eu tenha falado os corretos sobrenome, botou aqui, ó, boa noite. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Quando manuseio o material sem a luva, acaba marcando o material, ficando com aquela marca escura. Isso influencia em algo? Em relação ao produto, na verdade, ele vai deixar marcado. O que acontece? Aquela marca é a amônia que a gente tem por conta do suor, que, assim, nosso suor tem sais, tem gordura, tem ureia, tem a ureia, amônia, né, assim, que saem. E o cobre, ele acaba ficando mais escurecido porque essa quantidade, esse material, né, essa ureia, esse suor, ele vai reagir com o cobre. Só que assim, uma vez que você tirou a mão, vai ficar escurecido aquela região, né, vai gerar esse escurecimento, só que o processo vai parar. Então, assim, no longo prazo você não vai ter um problema, só fica feio. vai O ser algo problema visual, né, vai Francisco? ser visual. Não vai ser algo... O que é prejudicial? É quando você tem ali algo que vai gerar um ataque contínuo, o tempo todo aquele meio ambiente agressivo. É aí que a gente fala, por exemplo, você tinha comentado do solo, né, de deixar no chão. Uhum. Quando você vai enterrar um tubo, você não pode enterrar ele no solo sem proteção anticorrosiva. Porque Opa, aí agora... diferente. Pessoal, se liga aí, ó. Algumas pessoas aqui, com certeza, aqui já ficaram pensando, ih, rapaz, eu fiz isso aí, eu enterrei no solo. Então, já se liga aí que agora é a parte aí de quem vai precisar passar a tubulação aí pelo solo. Exato. Tanto pelo solo. É, Vários casos de atendimento reclamando exatamente sobre isso, né? isso. Produtos que não performam por causa da inexistência dessa proteção. Isso. E aí, isso tanto quando é enterrado, ou quando ele é embutido, por exemplo, em piso, que depois ele vai ser lavado com produto químico. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão, né? Puxando aí a pergunta do Lucas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, na minha mão o suor tem ureia, tem ali um pouquinho de amônia, né? Na composição ali e tal. E aí, ele vai reagir com o cobre e vai deixar ele mais escuro. Acabou essa fonte de material que é corrosivo, que ataca o cobre, não vai ter problema. Acabou, acabou. O problema é que, por exemplo, quando você enterra, você tem ali uma matéria orgânica em decomposição, são plantas, às vezes tem urina de cachorro, né? A própria decomposição da matéria orgânica gera ácidos amoniacais, gera ureia também, gera outros produtos que vão se ficar em muito tempo em contato com cobre, vai acelerar o processo de degradação. E aí também a questão de você enterrar, por exemplo, numa cozinha, numa área de serviço, uma área que você lava muito com produtos químicos. Porque a boa parte dos produtos de limpeza tem amônia na composição. Aí muitas vezes essa água entra, vai ficando em contato com a superfície do tubo e você, quando vai ver onde tem um vazamento, você percebe que tem uma corrosão de fora para dentro. Fora o material está todo degradado e dentro o material está limpinho, está brilhante, está como novo. Por quê? De fora para dentro, esses produtos químicos foram atacando ao longo do tempo. Então, assim, em relação a você pegar no material, vai ser somente aquela sujeira, vai ficar ali manchado, marcado,
mas não vai te trazer um problema a longo prazo. O que gera problema a longo prazo é quando você tem uma quantidade desse produto químico ao longo do tempo, em contato com o material, reagindo o tempo todo. E aí é por isso que a gente fala, vai enterrar, vai passar ele no contrapiso, passe uma fita anticorrosiva para proteger, porque se de repente você tiver uma infiltração ali de uma água com cloro, com produto de limpeza, ou se tiver ali uma composição da matéria orgânica, porque chove, né, folha de árvore decompõe, tem fungos, bactérias, e que gerem ali um meio mais ácido, vai bater nessa proteção. E aí não vai gerar uma degradação no cobre. Em relação a fluidos refrigerantes, é fugir do que tem amônia. Né? Não tendo amônia, os outros fluidos refrigerantes que são utilizados, todos têm compatibilidade com cobre. Uma água, desde que feito um tratamento adequado, né? Não vai colocar uma água lá com pH 2, pH 3, que vai ter problema. Tem que ser uma água ali, um pH 7, 8, né? Com uma dureza adequada, uns índices de corrosividade ausentes, um fluido refrigerante de boa qualidade, de boa procedência, que se faça o vácuo para evitar que a umidade e o oxigênio entre na tubulação e forme os ácidos, né, fluorídrico, clorídrico, né, por conta dessa não boa prática na hora de fazer um vácuo. Então, tudo isso a gente vai orientando os clientes. Espero que tenha respondido bem o Lucas. Francisco, tem um ponto também que é legal e que o Tauan comentou, em relação no armazenamento também. Então, sempre manter o produto dentro da embalagem, né? Preferência em cima dos pallets, porque muitas vezes esse produto está no chão, está sem embalagem, aí ele recebe umidade, recebe água e do mesmo tempo ele recebe calor, então ele está sofrendo calor porque ele está armazenado dentro de um depósito e está recebendo chuva. Então, e aí esse calor com essa água começa a gerar um processo de corrosão também no material. Onde nós tivemos, e nós temos às vezes, muitos atendimentos dessa natureza, que o produto foi mal armazenado, tiraram o pallet, recebeu água, calor, e aí ele sofre corrosão também. Né? Na verdade, geralmente quando acontece isso, e é a água apenas, o material ele sofre esse processo que a gente chama de oxidação, que é o óxido existente na água, né, H2O, então aquele óxido, ele vai entrar em contato com a superfície do cobre, vai reagir, e depois que ele reage, ele estabiliza esse processo. Então, quando você encontrar um material na cor mais preta, mais escurecida, que formou o óxido, só formou o óxido. O problema é quando você tem esse processo acontecendo durante o tempo num meio ambiente que é ácido. Porque aí, o que vai acontecer? Forma o óxido, aí esse meio ácido solubiliza o óxido vai embora. Aí volta a oxidar, solubiliza. Então, perceba que o problema é você ter um meio agressivo gerando esse processo ciclicamente. O Fran Odin, ele falou somente, eu acho que, não vou dizer nome de desvantagem, mas algo parecido, que é a questão do preço. Eu estou aqui, o alumínio é uma solução viável em vista do valor atual do cobre. Olha só a pergunta dele. Mas sendo que as propriedades e as vantagens que o cobre tem, acho que supera essa questão aí, né? Eu acho que supera, porque você pega, por exemplo, uma instalação que você vai pôr o cobre, bem instalada, bem produzida, e vai durar aí 20, 30, 50 anos, você vai se preocupar com 20 a 30%, 40% a mais ali na hora da sua instalação? É diferente se você falar assim, Francisco, eu vou instalar um equipamento aqui, numa obra, a obra vai durar 2 meses. 2 meses. Precisa, de repente, você falar, vou gastar um pouco a mais? Talvez não. Talvez você pode usar um produto que aqueles 2 meses, 3 meses, 6 meses de obra vai estar suficiente, depois você vai desfazer o barracão e vai seguir para outro lugar. Mas quando você pensa em durabilidade, você pensa na sua casa, né? Você compra uma casa para ficar lá quanto tempo?
Você quer correr algum risco? Por netos, né? Por netos. Você quer ficar fazendo troca de tubulação a cada quanto tempo quando você Oh, instala o equipamento? Eu falo, eu quero trocar a tubulação toda vez que eu trocar o equipamento. Só que eu também E, não quero trocar o equipamento todo ano. boa. Francisco, eu acho que tem um outro ponto também que é muito importante, que assim, isso a gente às vezes usa nos nossos treinamentos, que muitas pessoas se balizam por preço, né? Ah, o produto A é mais barato do que o produto B, então eu vou comprar sempre o A. Mas você tem que conhecer muito mais das características e do desempenho que você pretende ter, né? Então, por exemplo, você falou em relação à durabilidade. Consideração, por exemplo, a eficiência térmica, que o cobre tem melhor eficiência térmica, automaticamente isso vai gerar uma melhor eficiência do seu sistema, né? Você vai gastar menos com fluido refrigerante, você vai gastar menos com energia elétrica. Então, aquilo que você talvez economiza na compra de material, você vai gastar com consumo, Exato. né? Então, são essas características que a gente precisa entender, né? Então, produto por produto, o cobre pode ser um material mais caro, mas o que ele vai te trazer de benefício, de eficiência, né, vai te facilitar, por exemplo, numa questão de maleabilidade, para ser um produto mais maleável, vai reduzir a mão de obra, o instalador vai ganhar mais para instalar, porque ele vai gastar menos tempo para estar manuseando um produto como esse. Um outro ponto importante é, por exemplo, um sistema de refrigeração dentro de um hospital. Dentro de um hospital, é muito importante a questão da antimicrobiana do cobre. É algo que o alumínio não tem. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma instalação hospitalar, eu tenho essa possibilidade de contar com uma ação antimicrobiana do cobre, que existem estudos que comprovam, por exemplo, uma aplicação com mofo caseiro. Foi feito um estudo usando exatamente esse comparativo do alumínio e o cobre. Então, basicamente, o mofo caseiro, independente do tempo, se mantém constante. E já no cobre, 6 horas, basicamente, você não tem mais nenhum foco de mofo. Então, se você vai fazer o cobre numa instalação hospitalar, olha a quantidade de vidas que você pode salvar, uma vez que o produto tem essa ação e vai eliminar os micro-organismos ali, os vírus que estão contidos no ambiente. E Né? não só hospitalar, né? Hoje a gente tem o PMOC, né? O Plano Sim, de Manutenção, Operação e Controle, que tipo, em vários estados, municípios já é lei. Você não pode ter uma qualidade do ar interior que possa gerar contaminações, né, doenças para os usuários, senão você está submetido aí a pesadas sanções, sejam administrativas, cíveis, criminais. Então, na hora que você utiliza um produto que ele vai combater, né, a proliferação desses micro-organismos. Acabei de ver aqui um comentário, elimina o vírus da Covid, foram feitos testes que a Covid só sobrevive 4 horas na superfície do cobre. Né? Então, esse mofo caseiro que é o Aspergillus niger, que o Luiz comentou, em 6 horas ele já tinha eliminado 100%. Em 2 horas e meia caiu assim drasticamente a quantidade. Então, assim, não é apenas o produto, o preço pelo preço. Né? Tem todos os benefícios que você tem embarcados no produto e que também você precisa observar. Né? A questão a gente sempre olha assim, eu não olho o preço, eu olho o benefício. Né? Que benefícios que ele está me trazendo. Olha o grande Job Ney Palmeira aqui, ó, Grande job, boa nosso noite. professor. O Job que é meu professor, eu estou fazendo até o Olha curso aí. dele agora para aprender aprender a instalar equipamento. Daqui a pouco eu estou aí fazendo instalação de inverter junto com ele aí. Olha esse aí. manja pouco, hein, Francisco? Vê só, pessoal. E uma coisa bacana que me pergunto também é o seguinte, mas estão me perguntaram, né? Mas a Eluma, ela só fabrica tubulação, diga assim, vocês têm várias empresas, mas a Eluma especificamente. Quais são os produtos aí que a Eluma fabrica? Tá. Na verdade, a gente tem um portfólio bem grande de produtos. Então, no segmento, na Iluma, né? A gente tem o segmento de construção civil, temos o segmento de refrigeração, trabalhamos aí na indústria automotiva, enfim, uma gama bem grande de aplicações. Então, como produto, nós temos tubos flexíveis,
temos os tubos retos, na possibilidade de ser fornecido duro ou mole. Temos tubos ranhurados, que melhoram a eficiência de troca de calor. Fabricação de chapas, tiras, laminados, que são utilizados, aí, por exemplo, na indústria, indústria da construção, na indústria de vestuário, né, para fabricação de botões, zíperes, ilhoses. Fabricamos barras, perfis que são utilizados, por exemplo, para fabricação de cadeado, fechaduras. Estamos aí também na indústria automotiva, fornecendo conectores com chapas. Então, a gente tem um portfólio bem grande de produtos, né? Também temos as partes de conexões, que é feita na unidade de Serra do Espírito Santo. Lá são conexões de bronze, conexões de cobre, com vários tipos de rosca NPT, rosca BSP. Isso é voltado para o segmento já da construção civil, para aplicações de água quente, água fria, gás e incêndio, né? Fora a unidade da Paraíba, que a gente tem os nossos produtos, como o cobre primário, que é conhecido como catodo. Ele é a nossa matéria-prima para se fabricar todos os nossos produtos. Temos lá também a fabricação de fios, vergalhões, e os coprodutos, que é ácido sulfúrico, lama nórdica e oleum. Então, nós somos um dos maiores produtores de ácido sulfúrico no Brasil em virtude dessa fabricação aí dos catodos. Então, é um portfólio bem grande, então, e nós estamos basicamente em todos os segmentos aí da indústria no Brasil e fora do Brasil também, né? E falando em cobre, eu quero saber o seguinte, mas cobre, ele tem garantia? Tem garantia. Tem garantia. Ó, o Kennedy, KSH oficial, acabou de entrar. Ele é uma pessoa aí que já teve a nossa garantia, né? A gente atendeu ele já no passado. Ele estava fazendo uma instalação, eu fui visitar pessoalmente ele lá, fizemos todas as análises, os testes, verificamos, realmente tinha um problema, né? Fizemos toda a tratativa com ele, de troca do material, do que foi necessário para que ele pudesse voltar a utilizar o produto, a não ter sua obra perdida ali por falta de assistência. Então, assim, fazendo a compra do produto nas nossas revendas que sejam, né, todas que tem nosso material, né, vai lá, entra em contato com ela, leva a nota fiscal, faz a reclamação do que está acontecendo, eles vão entrar em contato com a gente, que a gente precisa da rastreabilidade. Eu preciso saber do produto que eu vendi, de que lote que era para aquela revenda, de qual foi o dia que eu fabriquei, qual nota fiscal que eu vendi, para fazer a rastreabilidade, para olhar para a minha produção, e lá falar com o pessoal, eu tenho uma reclamação aqui de um material fabricado no dia tal, material de tal medida, aconteceu alguma coisa aí na fábrica nesse dia, a gente faz toda uma tratativa, uma análise, sendo procedente, material nosso, material com algum problema, a gente vai dar toda a assistência, isso vocês não precisam ficar preocupados. Né? Complementando, a gente dá essa garantia legal, mas independente da garantia legal, foi como o Francisco falou, o cliente estando ou não no prazo de garantia, a gente sempre vai fazer o atendimento, né? Exato. Nós se colocamos aí todos os dias na posição do cliente, né? O cliente é a figura mais importante para a gente dentro da Paranapanema. Então, a gente sempre vai fazer o atendimento, análise do produto, para verificar se houve uma falha de fabricação, como foi o caso desse cliente que o Francisco atendeu e fez o ressarcimento, ou se foi uma boa prática que não foi seguida. No caso de uma boa prática que não foi seguida, nós orientamos o cliente, né, passamos as boas práticas. Isso pode ser feito através de uma visita em loco ou até um treinamento. Muitas vezes isso gera um treinamento para a nossa equipe. Exato. Faz um atendimento, identifica uma falha e a gente fala, vamos treinar esse pessoal. E a gente vai e dá o treinamento para que esse tipo de problema não se repita. Não ocorre. Aí a gente faz essas boas práticas, né, de como é que faz a brasagem, como é que faz o corte, como que você faz um flangeamento do material,
né? Todos esses pontos, quando a gente percebe que foi uma falha do instalador e assim não é problema do produto, a gente também entra com esse conhecimento, né? Com esse nosso trabalho, né? De assistência mesmo, né? Uma assistência técnica, não apenas receber, procede ou não procede. Exato. A gente vai além, né, Francisco? A gente tem a preocupação que o nosso cliente fique satisfeito com o nosso produto e que ele possa adquirir com confiança cada vez mais os nossos produtos. Então, se a gente identifica que ali houve uma falha de instalação, a gente não simplesmente dá negativa para ele, a gente se preocupa em treiná-lo para que isso não volte a acontecer. Então, essa é a Exato. nossa responsabilidade. Perfeito, ó. Entrou aqui Maresia Ar-Condicionado, Gabriel Pardo, já vi aqui José Alves, muita gente bacana aqui. Também alguns conhecidos da Eluma também aí, né? Artel Bacana. Instalações. Pessoal, já vou agradecendo aí, cada um que está entrando aqui. E vai deixando suas perguntas, hein? Porque isso é importante, você aproveitar aqui o momento. Embora que isso aqui foi gravado, mas eu acho que no ao vivo você tem aquele momento de ter aquela sua dúvida, que às vezes está no campo, está acontecendo, e aqui você consegue aí tá sanando isso aí, tá certo? Uma Ó, a coisa gente também. viu aqui, Uhum, quando você estava falando a gente estava falando dos produtos que a gente produz, né? Até aham. o JPLR 1978 colocou aí munições, contribuindo, né? Mostra que o Sim, pessoal conhece bem nossa empresa. sim. Olha aí, ó, a Flá Rodrigues, né, Flávia, A Flávia colocou, Rodrigues. colocou aí, ó, justamente uma pergunta que eu ia fazer a vocês. Caso o refrigerista tenha alguma dúvida, né, quais são os contatos aí que ele pode estar entrando, né, com vocês? Tá. A gente tem os nossos canais via site, né? www.paranapanema.com.br. Ele pode entrar em contato direto com o nosso e-mail, assistência.tecnica@paranapanema.com.br, ou através das nossas próprias redes sociais. Muitas vezes o cliente entra na nossa rede social, que é Luma Oficial e Paranapanema Oficial, e lá ele pode também deixar a pergunta dele, o questionamento, para que a gente entre em contato. Então, a Flávia do marketing, a Maiara da Paranapanema, todas estão ali olhando as redes sociais diariamente. Então, qualquer tipo de pergunta que vá por qualquer mídia, a gente vai entrar em contato com o cliente e responder o mais rápido possível. Isso é verdade. Agora, uma dúvida que algumas pessoas perguntaram é o seguinte: então, eu sempre compro cobre e vejo que tem lá 1/32. Mas quando eu fui instalar um outro equipamento, me solicitaram um cobre 1/16. Qual é a diferença de 1/32 e 1/16? Então, vamos lá. Essa medida, 1/32, 1/16, é uma medida de fração de polegada. Né? 1,32 avos de polegada equivale, 1,32 avos de polegada equivale a 0,79 milímetros. E 1,16 avos de polegada equivale a 1,59 milímetros. Ou seja, aquela medida do tubo de 0,79, 1,59 é uma denominação, né, no sistema métrico, né, que a gente usa aqui no Brasil, mas como boa parte das medidas que é utilizada na hidráulica como um todo, na refrigeração, ela vem, né, desse conceito de polegada, quero um tubo de 3/4, um tubo de meia, um tubo de 7/8, o pessoal também utiliza a fração para designar espessura. Então, você sempre vai olhar lá o seguinte: quando me pedirem um 16 avos, você vai sempre ver um tubo da Eluma descrito, por exemplo, meia por 1,16. Então, vai ser um tubo de 12,70 por 1,59 milímetros de espessura. Né? 12,70 de diâmetro por 1,59 de espessura. Se fosse meia por 1,32 avos, seria um tubo de 12,70 milímetros de diâmetro por 0,79 milímetros de espessura de parede. E aí isso vai implicar no final na resistência do tubo. Quanto que ele suporta de pressão de trabalho. Quanto maior a espessura para um mesmo diâmetro, mais ele vai suportar as pressões de trabalho, pressões de estouro, de teste e tudo mais.
Ou seja, eu vejo que algumas pessoas que trabalham com o VRF, eles solicitam muito a tubulação de cobre com 1/16. E 1/16, posso estar enganado, só tem apenas em tubo rígido, né? Não tem Isso. ele flexível, justamente porque a parede realmente ela é mais grossa. Minha pergunta é o seguinte: nessa questão de uma instalação, por exemplo, de um piso-teto, de um cassete, que vai fazer realmente colocar a tubulação ali pelo solo, tudo, justamente para evitar essa degradação do tubo, seria interessante usar um bar 16, já que possivelmente a durabilidade seja maior? Pode ser, porque você, na verdade, assim, o material em si, o que um tubo de. A matéria-prima é a mesma, né? Se você for testar o quanto ele vai corroer o material, seja um tubo de 0,79 quanto um 59, a taxa de corrosão, de degradação ao longo dos anos é a mesma, porque a matéria-prima é a mesma. A diferença é que quanto maior a espessura, mais tempo vai demorar para você ter a corrosão em todo esse material. Então, sim, você aumenta a durabilidade. Só que a necessidade é a pergunta que eu faço. Se você instalou corretamente, fez a proteção corretamente, precisa você utilizar um tubo, né, mais espesso para aquela aplicação, sendo que fazendo a boa prática adequadamente, você economiza, utiliza um tubo menor, um tubo que vai já suportar a sua pressão de trabalho, sem precisar superdimensionar. Boa. Ô, Francisco, eu ia falar exatamente isso, né? Que você comentou o ponto importante, né? Não esquecer da proteção anticorrosiva. Independente da espessura que o cliente vá usar o produto, a proteção ela é obrigatória, né? O que pode reduzir, aumentar um pouco a durabilidade se uma corrosão vier de dentro para fora, né? Porque aí ele tem a proteção anticorrosiva externa, mas se ele está sofrendo algum tipo de corrosão de dentro para fora, o aumento da parede vai demorar mais para que esse tubo venha a falhar, né? Exato, mas aí é aquela história. Se você fez um bom vácuo, se você fez uma limpeza adequada dentro da tubulação, utilizou um fluido refrigerante de boa qualidade, fez a remoção de qualquer sujidade. Por que acontece? A sujidade, dependendo do que tem lá dentro, ela pode absorver a umidade, né? Ela pode absorver o óleo ali, ficar. O óleo em si, ele já é higroscópico, ele já absorve um pouco da umidade. Então, o óleo tem que ser compatível também com o fluido, com o sistema. Então, se você está fazendo tudo certinho do lado de fora, tudo certinho do lado de dentro da instalação, você não precisa colocar uma tubulação muito mais espessa, porque aquela que já foi projetada para pressão e temperatura já é suficiente. Por isso que eu bato muito na tecla da boa prática. Ensinar o Sim. pessoal a utilizar. Ah, eu quero colocar aqui o material com 16, para mim é ótimo, né? É mais cobre que eu vendo, né? Em peso é maior. Só que assim, para o meu cliente, né? Tem a necessidade dele superdimensionar uma estrutura? Exato. E a gente tem a preocupação exatamente nesse sentido, né, Francisco? Às vezes o cliente liga para fazer uma consulta, a gente poderia simplesmente falar, não, usa com maior espessura, né? Mas não, a gente quer que realmente o cliente tenha a melhor aplicação possível com o produto que vai atender a necessidade dele. Porque Aí isso o que é cliente vai engenharia, ter né? aquele cliente que vai comprar de novo. Oi? Porque isso que é engenharia, né? É você tirar a melhor Exatamente. eficiência, é tirar o Com menor melhor, custo, né? melhor Sempre custo. pensando nisso, melhor eficiência com menor custo. Eu tenho uma pergunta aqui, Tauan, que foi feita aqui no chat, Boa. que perguntam para a gente, ó, vocês fazem teste de pressurização para detectar possíveis danos no cobre? Então, isso aqui eu acredito que seja relacionado com a fabricação do próprio produto, tá? Quando nós estamos fabricando o produto, esses produtos passam num sistema chamado Eddy Current. Ele é um detector de anormalidades. Então, se tiver alguma trinca, alguma descontinuidade no processo, ele automaticamente vai identificar com uma tinta a região que tem um determinado problema, né? Para que vá para o cliente e essa região não seja aproveitada. Então, ele passa assim por um sistema de detecção, um sistema de edge current. Então, as barras retas que tiverem a detecção, elas são segregadas e voltam para o forno.
E aqueles tubos flexíveis, eles são identificados. Então, depende do cliente, ele aceita lá um defeito, 2 defeitos, 3 defeitos, e essas bobinas vão marcadas aí com essa tinta preta, identificando qual o ponto que você teve um possível problema. Também tem a possibilidade de clientes comprarem essas bobinas depois, ou carretéis pressurizados. Então, depois que a gente faz o processo, a gente pressuriza e fecha as pontas do material. E ele chega para o cliente pressurizado. Então, é uma forma da gente garantir que o produto saiu estanque da Paranapanema, né? E aí, efetivamente, depois, durante a aplicação, aí ele tem que fazer os seus testes de estanqueidade para certificar que o material continua estanque, tá? Então, respondendo ao cliente, a gente tem sim uma forma de detecção que pode ser via eddy current ou através da pressurização dos materiais e aí são enviados para o cliente dessa forma. Ele chega lá, ele bota as pontas e aí ele usa o material normalmente. Lembrando, né, que essa questão do eddy current com a marcação a tinta preta e a pressurização, ela é uma aplicação que a gente faz para a indústria, que vai utilizar ali aquele material, aquela quantidade de material, e no processo ele não pode ficar pegando material picotado. Então ele já vai utilizando, já está identificado, ele já vai utilizando e segregando o que ele não precisa, é produção. Para revenda, isso que vai para vocês, o sistema é um pouquinho diferente. Detectou o defeito, segrega. O material volta direto para o forno. Por quê? Nenhuma panqueca pode ter defeito, nenhuma bobina pode ter defeito. Então, o que acontece? Quando é panqueca e bobina, esse material ele já é segregado diretamente. Os carretéis vai depender do acordo que existe, de acordo com uma norma específica, que fala a quantidade máxima de defeitos. Sim, os materiais menores, eles são segregados, né? Aquilo que é maior... Tubo reto, panqueca e bobina. Até bobina, que são aquelas de 30 a 40 quilos. Perfeito. Ó, só para constar, essa pergunta foi do Renato Trapa, tá? Show. Então, agora, já que está falando de fabricação, eu tenho uma curiosidade. Uma panqueca, do começo ao fim, ela fica pronta em quanto tempo? Horas, dias, semanas? Dá para ficar pronta num dia. Bom. Dá para ficar pronta num dia. Porque o processo, o processo ele é muito simples. O material sai fundido do forno, então existe uma velocidade, a gente tem ali um tubo que ele tem 1.200 quilos, 4 diâmetros de polegada e 1 diâmetro de espessura. Ele já sai nesse formato, com 22 metros. Saiu dali, vamos pensar aí que você consiga fazer isso daí em 2 horas, esse tarugo fundido, 2, 3 horas, né? Esse valor eu não tenho de cabeça, mas eu sei que é menos do que 3 horas ele já fica pronto. Depois ele vai para um laminador planetário, onde ele passa desses 22 metros para mais ou menos uns 200, e nesse processo é feito em minutos, esse processo, é questão de menos de 1 hora, perdão, antes do planetário ele é decapado, também é questão de no máximo 1 hora, é muito rápido. Depois ele vai para o planetário, depois ele passa pelas máquinas que fazem a Caterpillar, né, que faz a laminação completa. Também dá para fazer isso. Então, todo esse processo você consegue fazer em meio período. Depois você manda esse material para uma máquina que a gente chama de spinner, que vão fazer as trefilações. Esse processo de trefilação também, você consegue finalizar ele ali em mais algumas horas, né, fazendo essas reduções, dependendo do diâmetro e da espessura. E depois você já vai para o material ser embobinado ou endireitado, né, se for um tubo reto, e depois vai para o forno, caso ele seja um tubo flexível, e embalagem. Então, tudo isso é capaz de ser feito em um dia. Todo esse processo, pensando no mesmo material. Com certeza as pessoas que vão olhar para o tubo de cobre, com certeza vão olhar agora com outros olhos, né? Vão ver quanta tecnologia tem ali, quantas aplicações. E só de você imaginar, Tauan, que ali é metade do processo. Você começou lá na Bahia.
Começou através da fabricação lá do cátodo, tá? Porque a gente fabrica o cátodo, esse cátodo vem para Santo André, é fundido, e aí vira todo esse processo que o Francisco comentou. Então, é uma engenharia muito grande atrás do produto. Então, às Bom, vezes a as gente pessoas tem. simplesmente olham e falam, não, o produto é caro, mas não imagina o que ele passou para estar ali. A gente tem uma audiência aqui muito qualificada. É um cara que tem, acho que quase 40 anos ou mais de cobre. Chama Wagner Underline Maximiano. Ele falou que ia participar, hein? Ó, o Opa! processo não é simples, é rápido, né? Embora o processo seja complexo, como eu tentei aí sintetizar, Aham. e tal, Wagner, se não tiver bom, você pode puxar minha orelha aqui na live. Mas, assim, para produzir, né, pensando no tubo, desde o início do processo de fundição até o final do dia, assim, é um processo que ele é bem rápido, principalmente com o casting roll, que é essa tecnologia que a gente tem para produzir o tubo sem costura, né, um tubo que você não precisa fazer uma solda no material para garantir ali uma vedação nele, porque a diferença do tubo com costura e do sem. O tubo com costura, que nós não fabricamos, é uma chapa, ela é curvada, né, calandrada, e depois você faz uma solda nesse topo onde você encontra com essa chapa. O tubo sem costura, como eu comentei, ele já sai fundido do forno em formato de tubo. Ele já sai em formato tubular. O que eu faço? Eu só vou reduzindo o tamanho dele. Então, te garante uma maior estabilidade na estrutura do material, maior uniformidade no material. Você pega qualquer parte do tubo, é mais homogêneo. Você não tem risco de repente, num ponto onde você tem uma costura, o material trincar. Esse é o grande diferencial do tubo sem costura. Já que tá falando de diferencial, às vezes o pessoal deve estar perguntando, tá certo, que qual é o diferencial nos tubos da Luma, né, que a concorrência aí não tem? Então, a gente tem como diferencial, assim, eu sempre gosto de falar aquilo que o pessoal na prática me fala, né? Porque assim, a gente é suspeito para falar do nosso produto. Mas assim, dentro daquilo que a gente tem embarcado nos nossos produtos, né, que a gente vê, a gente pode falar da questão de ser um produto sem costura, que é diferencial. A maleabilidade do nosso produto é diferenciada também. O pessoal fala que é mais fácil de dobrar. A gente conseguiu acertar essa receita. A gente também tem a questão da coloração dele é diferenciada, então você consegue identificar que é nosso. É mais fácil você saber quando ele é material. Chegou lá novinho, quando ele é nosso também. O pessoal fala bastante. O próprio Kennedy aí, que tava na live, não sei se ele ainda está aí, ele comentou, poxa, chegou o material aqui na minha obra, recusei, bati o olho, já vi que não era de vocês pela cor. Aí na hora que Cara, ele olhou lá, ele falou assim, eu já vi que não era de vocês. Aí ele falou, ele até comentou, né? Ele falou assim, ele é uma pessoa que assim, ele é muito fiel a gente, ele tá sempre comprando Eluma e pede Eluma, isso é muito bacana. E é isso que motiva a gente a trazer conteúdo, a melhorar cada dia mais e tratar cada reclamação, tratar cada dica, né? Cada comentário que é feito, né? Para conseguir ter esse diferencial, né? Tem um outro ponto também em relação à própria característica do material. A gente consegue garantir a procedência do produto. Então, Exato. como nós somos o único fabricante nacional a fazer o refino do cobre, ou seja, a gente compra o concentrado de mineradoras, vão fazendo o refino até a gente ter o produto final, que é o cobre primário, que é aquela chapa com 99,9% de cobre, a gente garante aí a, a pureza do material. Então, a gente, nos nossos processos de fabricação dos tubos, a gente não usa materiais que não sejam esses materiais De puros, boa né? A gente não procedência. usa, exatamente, a gente não usa sucata, né? Nossos materiais são puros. Já o mercado, ele é obrigado a comprar isso ou de exportação, trazer de fora esses materiais, ou trabalhar com sucata. E a sucata
pode ter de tudo, né? Então, a gente consegue garantir a procedência dos nossos materiais. A gente certifica que o cliente vai receber um material puro, né, com a eficiência e com a concentração de cobre requerida por norma. Então, esse também é um ponto importante, né, que a gente consegue garantir que talvez os concorrentes não consigam. E também um mix de produtos, né? Se você pegar, a gente tem desde tubos de 3/8, meia, 3/4, 5/8, tubos rígidos com diâmetros até 104 milímetros de diâmetro, né? Então, assim, tudo isso acaba sendo um diferencial, né? E Porque não só isso, pelo visto aí, ó, o pós-venda. Olha aí, ó, tem um problema. Procurei no Google o contato, mandei e-mail. Quando foi à tarde, recebi a visita do Francisco. Olha só, então pós-venda também é um diferencial. Daniel Bessa chegando por aqui. Boa noite, Daniel. Michel Totaltec tem por aqui também. Que bacana. Pessoal, quando bate lá é Luma, já quero saber informações aí. Mas legal. pessoal, essa questão do pós-venda, essa questão do contato aí com o cliente, que não era para ser um diferencial, infelizmente, né, acaba É, sendo, porque o atendimento, infelizmente, é precário de muitos setores. E esse contato, esse aprendizado também com os problemas que podem surgir, infelizmente, pode acontecer. Então, essa ação, isso é importante. Eu estou no ramo aí desde 2013, inclusive vendendo os produtos da Eluma. E realmente, nenhum cliente meu não teve, assim, e pelo visto não vai ter nenhum problema com o material aí da Eluma. E assim, uma coisa que eu acho muito bacana é justamente essa preocupação em não só se ater, não, passou garantia, não, então não vou nem ouvir o que você ia dizer. Mas nem pelo menos que veja que está errado o cliente, ó, você realmente aplicou o produto errado, tudo, você deve aplicar desse jeito. Por quê? Futuramente a pessoa vai saber como aplicar corretamente o produto e, mais importante, é não perder dinheiro, né? E, exato. e assim, pessoal, uma coisa que eu achei, outra coisa também interessante, me lembrei agora, que eu até anotei aqui, que vieram me perguntar o seguinte: essa questão de baixa rugosidade no do cobre, né? Sem sujidade, essa questão do arrasto de óleo. Fala um pouquinho aí desses três itens aí. Ah, bacana. Isso é importante falar porque, assim, você pensa em equipamento, você precisa de eficiência, né? E eficiência, né, dentro da refrigeração, você precisa do fluido refrigerante trocando, né, ali trocando termicamente com a tubulação, que vai trocar com as aletas. E aí a questão, quando você utiliza o cobre, até pelo fato dele ter a sua superfície muito lisa, né, sem coeficiente de atrito ali, você garante que a tubulação vai ter uma melhor eficiência na hora do transporte do fluido. E também você vai, não tendo sujidades no interior do tubo e não tendo essa rugosidade alta, você garante que o arrasto do óleo para o motor, que é necessário ali para o sistema trabalhar direitinho, também seja feito. Então, assim, tudo, você começa a perceber que uma coisa depende da outra. Então, se você faz ali, você compra uma tubulação que ela é bem produzida, com qualidade, livre de sujidade, impureza, e aí você faz uma instalação bem feita, com o mínimo possível de brasagem, ou se vai fazer brasagem, passa o nitrogênio, né, para diminuir essa perda de carga do fluido e garantir ali uma maior eficiência, você vai conseguir ter ali um melhor aproveitamento dos compressores, uma melhor eficiência do sistema, um arraste de óleo mais eficiente, que vai garantir a durabilidade não só do tubo, mas de todo o sistema. E como que a gente controla isso, né? Nós temos em tubos direcionados para o segmento da refrigeração algumas normas técnicas específicas que tratam desse tubo. Seja a norma brasileira, né, que temos uma norma ABNT-NBR, que é a 7541, que trata de tubos para refrigeração, quanto a gente tem as normas ASTMs, que são americanas, a ASTM B743, a B68, a B75, todas essas normas, cada uma tem seus requisitos e a gente trabalha esses requisitos de acordo com cada aplicação. Então, na refrigeração, um dos requisitos
é o resíduo máximo de sujidade. Porque quando você vai fabricar o tubo, você precisa fazer uma lubrificação interna para passar o mandril, né, que é a peça que delimita o diâmetro interno. Você precisa ter uma lubrificação externa para a fieira, que delimita o diâmetro externo. Então, ele vai passar lá para você reduzir ele. Você vai ter esse processo de lubrificação. E a gente precisa eliminar esse óleo de lubrificação. E isso tudo, a gente precisa saber, tá, quanto que eu tenho que garantir para que na hora que eu vou utilizar o tubo, ele não tenha problema dessa sujidade, desse resíduo, comprometer o meu sistema. Então, as normas de refrigeração trazem o teor máximo de óleos, que são os resíduos solúveis, o resíduo máximo de insolúvel, que na hora que eu corto o tubo, eventualmente pode alguma sujeira, um cavaco, uma rebarba ir para dentro. Então, eu tenho o máximo que é permitido por norma também. E aí, fazendo todo esse trabalho de acompanhamento no meu processo de fabricação, para certificar que ele atende o que a norma exige, eu também vou atender aquilo que o instalador precisa, para que não corra o risco dele fazer uma instalação e depois vir a dar problema. Ou porque uma válvula ficou em aberto por causa de uma impureza que travou ela, ou então entupiu e aí trabalhou forçado o compressor. Então, você começa a perceber que todas as etapas são importantes. E aí no tubo a gente trabalha com essas normas. Perfeito. Eu acho também, como um complemento ao que o Francisco falou, quando a gente fala da rugosidade, isso é muito importante, porque dependendo da característica do material, materiais que tenham paredes mais rugosas, esse fluido vai ter muito mais dificuldade para percorrer o interior da tubulação. Então é aquilo que a gente falou, vai se gastar mais energia, vai se gastar mais refrigerante, né? Então é importante que esses materiais tenham essa baixa rugosidade. E nesse ponto também é importante, né? Porque você, quando fala em rugosidade, você fala perda de carga. Perda de carga ela pode ser distribuída, que é aquela que ocorre ao longo da tubulação, ou ela pode ser localizada, que é aquela que ocorre no interior das conexões. Então, como a gente já falou lá na frente, que nossos tubos também têm bastante maleabilidade, isso faz com que ele tenha baixa rugosidade e essa maleabilidade reduza o uso de conexões. Então, as instalações elas vão usar menos conexões e vão ter menos perda de carga. E, no final, conclusão de tudo isso vai ser uma maior eficiência do sistema aí em operação, né? E redução do custo, que é o que importa para todo mundo. Pessoal, quem acompanhou essa live aí, viu sobre tubulação de cobre, conheceu mais aí sobre a Eluma Paranapanema, conheceu aí sobre as boas práticas, sobre aí como fazer com que o cobre ele dure muito mais na instalação, então as normas. Então, pessoal, se você pegou na metade dessa live, depois reassista, manda essa live também aí para os seus conhecidos e aproveita e faz uma pergunta. Então, Luiz, Francisco, eu particularmente aqui, as principais perguntas que eu tive, eu já passei aqui e já estou aqui ó, afiado para quando for lá para a loja, o pessoal vai falar aí sobre cobre, falar sobre Eluma, já estou aqui ó, já sabendo o que passar. E pessoal, essas lives, põe na sua cabeça o seguinte, que muitas vezes você gosta do produto e você quer passar isso para o cliente. Não porque gostar por gostar, mas gostar porque o produto tem qualidade. E você sabe disso. Mas às vezes o cliente não sabe, às vezes o cliente vai direto no preço. Ah, não, veja o outro mais baratinho. Mas quando você começa a se munir dessas informações que é passado, dessas características, você consegue transformar ali em benefícios para o seu cliente. E o cliente começa a entender e sim adquirir aí o produto que você está indicando. É porque o especialista é você. E para buscar cada vez mais o conhecimento, tem essas lives, tem os profissionais aí de qualidade, que é o Luiz e o Francisco, tem aí o pessoal da Eluma Paranapanema, que com certeza vão estar tirando todas as suas dúvidas, tá certo? Então, pessoal, olha aí, ó, já tem aí, ó, bora fazer a gravação no cobre Eluma, fazendo a bobina. Olha aí, esse bate-papo eu já tive com o Kennedy, a gente está trabalhando aí nessa demanda para garantir aí o quanto antes porque assim, o que acontece, para o pessoal entender, Uhum.
historicamente, as panquecas sempre foram utilizadas para fazer interligação, né? Condensador, evaporador. Hoje em dia, você tem cada vez mais sistemas multisplits, onde você vence vãos maiores do que às vezes 15 metros. Então o pessoal começou a fazer o quê? Comprar as bobinas que a gente vendia para as indústrias. Antigamente era a indústria que comprava bobina por causa de produtividade, para fazer um trocador, fazer uma serpentina, para fazer a instalação. Então, assim, a gente acabou não acompanhando essa mudança do mercado. E aí agora a gente está correndo atrás para garantir que as bobinas saiam com a gravação, até para que as pessoas possam ter certeza de que elas estão recebendo uma bobina de Luma. Né? Esse assunto Mas a gente quem está tratando conhece, interna. vai pela cor, né? Olhou pela Quem, não cor essa conhece, quem aí. conhece vai pela cor. Mas, de qualquer forma, isso é um compromisso nosso de correr atrás disso para garantir mesmo, né, que pelo menos esse material que vai para as revendas, eles recebam essa identificação. Isso é importante para a gente. O instalador receber lá a sua bobina e tá ciente que é Luma. E se der algum problema, ele facilmente já identifica, já passa para a gente consegue até mais rápido fazer uma tratativa. Porque uma vez que está com o nosso nome, já fica mais fácil a gente identificar e tratar. Né? Não tem que ficar fazendo toda uma análise, rastreabilidade, ir até a loja, ver se realmente é nosso, se não é, enfim. Então, assim, facilita para a gente e também facilita para o instalador. Então, assim, o Kennedy já está colocando um spoiler aí, mas é importante para a gente, é importante esse tipo de cobrança, porque é isso que ajuda a gente a levar lá para cima, para a direção, né, essa demanda que vem do mercado e a importância disso para vocês. E ajuda a sair mais rápido esses desenvolvimentos. Eu vi aqui também que o pessoal perguntou sobre livros, né? Um livro foi o Dudes. Nossa, 4 Dudes. Tem algum livro sobre boas práticas? Eu vou recomendar aqui um livro que até a gente da Iluma teve uma participação via Procobre, né? O Procobre patrocinou esse livro junto com o Senai, de um professor do Senai, que é o professor José de Jesus Amaral Marques. Tá? É um pessoal que quiser entrar em contato com o Senai, vocês vão encontrar esse livro. Ele fala das boas práticas do uso do cobre na refrigeração, climatização. Então ele fala de como soldar, como brasar, fala da escolha de fluidos, da escolha de equipamentos, de como fazer curva. É um livro bem completo, a gente teve o prazer de ajudar na Encontra onde ele, leitura. esse No livro? Senai, vocês No podem entrar em Senai. contato com o Senai. Também existem algumas versões online dele no site do Procobre, procobre.org, procobre.org.br. Mas, assim, é um livro que eu indico porque, assim, a gente até participou da revisão, né? Eles passaram para a gente dar uma olhada, ver se tinha alguma informação do cobre que precisasse ser, né, passar para eles, para que ficasse a informação correta em relação ao cobre. Então, eu costumo indicar esse livro para o pessoal. Pessoal, é isso aí. Mais uma hora do live. Conhecimento aí gerado na primeira. Vamos também deixar os especialistas descansarem também, né? Eu sei que eles querem falar mais, querem aí passar o tempo todinho, mas a gente eu trabalho direto aqui para passar esse conhecimento. E assim, pessoal, eu vi que muitos de vocês participaram, isso aí é top demais. E Francisco, Luiz, turma da Eluma está acompanhando também aqui, da Paranapanema. Muito obrigado mesmo. Espero que esse seja só o primeiro. Tem outras lives também com muito conteúdo, que eu sei que vocês têm conteúdo aí para dar em sobra, né? Então, agradeço também a cada um que participou aqui. E precisando também, olha, atendo vocês aí em todo o Brasil, tá certo? Eu sou consultor de vendas, trabalho com toda a linha de refrigeração e climatização e revendo também os produtos aí da Eluma, produto de qualidade, tá certo? Então, deixo vocês aí as suas palavras finais aos nossos amigos aí, internautas que estão nos acompanhando. Bom, vou me despedir rapidinho, agradecer essa oportunidade, foi muito bacana. Como você mesmo disse, Tauan, esse aqui é o primeiro encontro.
A gente realmente está de portas abertas, né, para receber os nossos clientes. Quando esse momento de pandemia passar, nossa empresa vai estar de portas abertas para vocês nos visitarem, conhecerem o processo produtivo, verem como nasce um tubo, né? Para ver os cuidados que a gente tem, a preocupação com a qualidade. Então, fica aqui meus agradecimentos e que os instaladores fiquem à vontade para nos contatar. Aqui a gente tem bastante abertura, nossa vontade realmente é de estar muito próximo de vocês, então nos contate sempre que precisar. Obrigado aí, um abraço a todos. Bom, eu também quero agradecer, Tauan, pelo convite. Para a gente é muito importante ter esse acesso, né, a todo mundo do segmento, aos seus seguidores, aos nossos, poder trocar as informações, levar conteúdo, essa troca de conhecimento, como eu comentei no começo, é importante até para a gente. Você viu, o pessoal fez aí pedidos para melhorias no material, trocou informação, validou aquilo que a gente fala, isso para a gente é importante, né? E quero agradecer, então, o seu convite, e assim que a gente criar aí mais uma, conseguir, né, na lista de todas as perguntas e dúvidas aí, extrair alguns tópicos, a gente pode marcar outros aí, né, focar em alguns tópicos aí que o pessoal teve mais dúvida, tem mais curiosidade, sempre vai ser um prazer. Quero agradecer a presença de todo mundo na live, todo mundo que participou, que comentou, e, e deixar assim, como o Luiz comentou, as portas abertas. Nós temos o e-mail assistência.técnica@paranapanema.com.br. Dúvidas, reclamações, a gente vai passar para vocês o procedimento direitinho do que precisa para poder te atender, ou orientar, de repente o pessoal quer comprar, com quem que fala, onde que procura, a gente repassa o recado para o time de vendas, né? E essa é a nossa missão, captar de vocês as demandas, trabalhar internamente dentro da empresa e trazer a resposta, positiva ou não, né? É procedente, não é? Vamos conseguir fazer, não vamos, mas pelo menos ter esse diálogo franco, aberto, e nesse fórum onde a gente vai aprendendo cada dia mais e tendo um segmento cada vez mais qualificado, né? Eu acho que é isso importante, qualifica a gente e qualifica também os nossos clientes, né? Que para mim não tem maior satisfação do que ver que o nosso produto foi bem instalado e toda vez que alguém olha para o produto e fala, poxa, tá lá, é Luma, não tenho que me preocupar. Perfeito. É justamente isso aí. Então, pessoal, boa noite aí. Quiser tirar print aí, marca a gente nos stories, marca a gente, né? O meu arroba aí é o Tauacena, né? Qual é o teu nick aí, Luiz? Teu... LF Vieira 84. E o teu, Francisco? O meu é o Chico Barbosa, Barbosa com Z, @Chico Barbosa. Olha aí, ó. Dá um print aí, marca a gente, marca a Luma, marca a Paranapanema, se não tava seguindo, vai seguir aí, tá certo, pessoal? Que com certeza tem muito. E outra coisa, no próprio perfil aqui do Instagram da Luma, já tem muito conteúdo aí bacana, tá certo? Inclusive, uma das perguntas que eu fiz foi uma dúvida que eu tive lá no perfil, já disse aqui, já sanou, isso foi muito top. Então, obrigado aí, Bacana. pessoal. Fique na Eu que paz. agradeço, tudo de bom. Valeu, pessoal. Até mais, tudo de bom. Valeu. Abraço. Abraço. Assim ele clicar no xizinho, ele vai É aparecer que para tu. ele não apareceu para salvar aqui. Não, quando você Só fala clica. encerrar. Pronto, aí quando você clicar em encerrar, aí que ele vai dizer salvar no celular ou postar. Pode, Tá, pode, maravilha. pode, pode encerrar. Beleza, obrigado.